Convidamos, neste momento, o Dr. Marcelo Mayron Rodrigues, digníssimo juiz coordenador dos precatórios do Rio Grande do Sul, e o Dr. Marcelo Fagundes, da assessoria jurídica do CEPER Sindicato, para falarem aos presentes. Bom dia. Eu gostaria, inicialmente, de registrar o meu agradecimento em nome da professora Helenir, da professora Glaci, o meu agradecimento ao convite que recebi para poder participar deste encontro, e digo que eu cheguei durante a apresentação do grupo, um pouquinho antes deles começarem, e está muito bonito, e isso só demonstra a força do CEPERS. Meu nome é Marcelo Mayron Rodrigues, eu sou juiz atualmente convocado para a Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mas muito antes de ser juiz, na minha trajetória de vida, eu sempre acompanhei o CEPERS. Eu sou filho de professora, hoje aposentada, há muito tempo aposentada. Então, eu sei a dificuldade. Mês passado, várias vezes, a mãe me ligou e disse: filho, dá uma olhada no meu extrato para ver se entrou a parcela. Então, só cresce a minha responsabilidade de estar aqui hoje. Quando desci aqui com o doutor Marcelo, eu disse: doutor Marcelo, estão pedindo notícias boas, espero que o senhor tenha notícias boas. Não que eu venha aqui para dar notícias ruins, não. Mas eu venho aqui com muita esperança, mas também com todo o compromisso de quem trabalha com essa questão de precatórios, uma questão sensível, e sabendo que as dificuldades são muitas, mas que nós temos um caminho, nós temos um norte que estamos seguindo e que vamos buscar nesse caminho melhores horizontes. Eu vou pedir licença para só fazer assim rapidamente uma colocação do trabalho que a gente faz ali no tribunal, na Central de Precatórios, para que talvez para muitos seja uma coisa já corriqueira, mas eu acho que vale a pena, numa plateia tão grande, trazer um pouco daquilo que para nós é essencial. Quando a gente está falando em precatórios, claro que a Central de Precatórios, ela acompanha o pagamento não só de precatórios do Estado, mas de todos os municípios. Só que, na realidade do Rio Grande do Sul, 90% da dívida é dívida do Estado. E aqui, quando eu falo Estado, compreendam o IP, as autarquias. No final de 2009, nós tivemos a emenda número 62, que para muitos foi denominada, e no meu entender de forma injusta, como a emenda do calote. Essa emenda, basicamente, ela dizia o seguinte: aquele ente público, Estado, município, que tivesse dívida vencida de precatório, quando
entra em vigor a emenda, ele teria a opção de fazer o pagamento de duas formas. Ou por um percentual mínimo da receita corrente líquida, mediante depósitos mensais, ou ele tinha a opção, e muitos municípios fizeram isso, de dividir aquela dívida de precatórios em 15 anos. Como é que funcionava, então, a divisão por 15 anos? Eu pegava o saldo em precatórios. Vamos pegar o município de Porto Alegre, que foi um que fez essa opção dos 15 anos. Eu pegava o saldo de precatórios devidos em 2009, acrescentava aqueles que foram inscritos no exercício de 2010, e esse valor eu dividia por 15. Então, com essa operação, eu sabia o valor da parcela que seria exigida até o final do ano de 2010 pelo município. Para 2011, eu pegava o saldo de 2010, acrescentava os precatórios de 2011 e agora eu dividia por 14. A cada ano eu dividia por um número menor, para no final dos 15 anos zerar a conta. Mas, como eu disse, havia como alternativa que o ente público fizesse a vinculação a um percentual mínimo da receita corrente líquida, que esse percentual seria entre 1,5% e 2%, no caso do Estado, conforme a dívida de precatórios repercutisse na receita corrente líquida. No caso do Rio Grande do Sul, esse percentual foi fixado em 1,5% da receita corrente líquida. O que faz com que hoje, quando a gente está em 2015, nós tenhamos uma previsão de que o Estado vai depositar, até o final do ano, para pagamento de precatórios, 440 milhões de reais. Como os depósitos são mensais, a cada final de mês o Estado deposita entre 36 e 37 milhões. Bom, aí nós vamos já fazer uma conta que não fecha. Em 2015 foi inscrito em precatórios do Estado 1 bilhão e 500 milhões de reais. Se o Estado vai depositar 440 milhões, menos de 1/3, eu não estou pagando nem o que seria de dívida 2015, quanto mais um passivo, que hoje supera a casa de 8 bilhões, que vai a 9,5, considerando os precatórios de 2016. 2016 foi inscrito em torno de 1 bilhão e 400 milhões. Bem, como é que nós, então, administramos esses 37 milhões mensais? Esses 37 milhões mensais, atualmente, eles são destinados ao pagamento daquilo que muitos dos senhores e das senhoras conhecem, que são as parcelas preferenciais. Quem tem direito à preferência? Em primeiro lugar, e isso está lá na Constituição, a preferência ela é concedida num precatório de natureza alimentar, que é um precatório de salário, de pensão, de algum tipo de benefício em geral. Quando a gente fala em precatório não alimentar, normalmente, por exemplo, um caso de desapropriação. Bem, então eu tenho o meu precatório alimentar, diferenças que eu tenho direito a receber, que muitos dos senhores, imagino, estejam nessa situação. Bem, aquele credor que tem 60 anos de idade ou mais, ou é portador de uma doença grave, e a legislação vai dizer quais são as doenças graves, como câncer, como uma cardiopatia grave, por exemplo, esta pessoa terá direito a receber uma parcela preferencial que corresponde a 3 vezes o valor da RPV, a requisição de pequeno valor. Como atualmente a RPV no Estado do Rio Grande do Sul é de 40 salários mínimos,
se paga como parcela preferencial até 120 salários mínimos. Por que até? Porque, lógico, que vai depender do crédito da pessoa. Se o precatório for inferior a isso, ele vai ser quitado na parcela preferencial. Se for superior a 94.560, que são os 120 salários mínimos, o saldo remanescente aguarda a ordem cronológica de apresentação do precatório. Na nossa realidade de hoje, eu limito este recurso que eu recebo ao pagamento de parcelas preferenciais, porque não sobra dinheiro para fazer o pagamento ou daquele precatório não alimentar ou do saldo remanescente de quem já recebeu a sua parcela preferencial. Bem, e aí entra o momento em que eu disse para os senhores, eu não vim trazer notícias ruins, acho que trago notícias boas, mas com toda a responsabilidade de não vender uma falsa ilusão. Em março deste ano, o Supremo Tribunal Federal, analisando duas ações diretas de inconstitucionalidade em relação a essa emenda 62, disse o seguinte: dou sobrevida a este regime por mais 5 exercícios a contar de 2016. Ou seja, eu tenho que encerrar o pagamento dos precatórios do regime especial, ou seja, esses que já estão vencidos, até o final de 2020, incluindo os que entrarem nesse período. O que isso vai acarretar? Num cálculo simples, os senhores imaginam, se eu já tenho considerado 2016, mais de 9 bilhões inscritos, que vai com facilidade superar a casa dos 10 bilhões em razão da correção. Num cálculo simples, até 2020 eu vou dividir esses 10 bilhões e meio, por 5. E aí eu terei condições de saber, se eu não dividir por 5 para saber o valor anual, eu divido por 60 para saber o valor mensal nesses 5 anos. Aí eu consigo apurar qual o valor do repasse a partir de janeiro de 2016. Então, num primeiro momento, já dá para dizer, olha, se 1,5 corresponde a 440 milhões, eu vou ter que exigir entre 3, 4 vezes esse valor a partir de janeiro. É cumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A própria Constituição estabelece que, se não houver a liberação do recurso, o presidente do tribunal determina o bloqueio de valores até a satisfação do crédito. Eu conheço, os senhores conhecem a situação do Estado, mas eu não posso chegar para os senhores e dizer, não, nós não vamos cumprir. Nós temos uma decisão do Supremo para cumprir. Claro que se noticia a tramitação de uma nova PEC, um projeto de emenda constitucional, que daria um novo tratamento à questão. Isto é uma questão que o futuro pode dizer, mas eu tenho que trazer para os senhores como o tribunal está pensando o ano de 2016 e os seguintes até encerrar 2020. Então, nós, em 2015, permaneceremos, então, com os depósitos de 1,5%, que dá em torno de 37 milhões por mês. Permaneceremos fazendo o pagamento das parcelas preferenciais, para trabalhar, então, com um patamar mais elevado a partir do ano que vem. Eu falei para os senhores a questão da parcela preferencial limitada a 3 vezes o valor da requisição de pequeno valor. Os senhores sabem que há projeto do governo, previsão de ser apreciado pela Assembleia na semana que vem, reduzindo o valor da RPV
a proposta para 7 salários mínimos. Eu não vou entrar no mérito. Particularmente, não me parece desarrazoado os argumentos para haver uma limitação, principalmente se a gente verifica que o Estado paga em RPV, pagou ano passado o dobro, até mais do que o dobro em precatórios, mas, sem dúvida nenhuma, cumpre a mim, tecnicamente, dizer que haverá o reflexo, porque o valor da parcela preferencial vai corresponder a 3 vezes o valor que vier a ser fixado. Então, num cenário de uma redução da RPV, qual a consequência imediata? Aquela pessoa que tem direito à parcela preferencial, ela vai receber um valor menor. Claro que, em razão das dificuldades do valor exíguo que nós temos, eu vou conseguir, com o mesmo valor, pagar mais pessoas que têm direito à preferência. Mas é claro que pagam um número maior de credores, mas que recebem menos. Então, só isso que eu coloco é uma questão que não está afeta a central de precatórios, mas desde o início, quando me perguntam, eu disse, olha, sem dúvida, a redução da RPV trará para os precatórios a consequência imediata da redução do valor da parcela preferencial. Se há um ganho, aí é muito particular de cada um, o ganho será poder pagar mais pessoas, mas, sem dúvida nenhuma, esta medida ela vai impactar no aumento de precatórios, não para 2016, porque já passou o prazo, mas para 2017, o que também fará com que o Estado tenha que ter um desembolso bem superior ao que vem sendo feito. Então, eu só gosto de colocar objetivamente, porque eu não vou aqui, como eu disse, particularmente acho que 7 salários é muito pouco, mas eu não vou entrar nesse mérito. Há quem sustente até que seria inconstitucional a medida. Eu apenas noticio para os senhores o impacto que poderá trazer uma redução da RPV. Outra situação que também vai alterar já a partir de 2015 a questão de precatórios, diz respeito ao projeto de lei 207, que foi aprovado mês passado pela Assembleia, que institui a Câmara de Conciliação de Precatórios. Essa Câmara de Conciliação, ela é criada a partir da própria decisão do Supremo Tribunal Federal, que lá em março terminou com a ordem crescente e disse que seria possibilitado o acordo direto, credor e devedor. Então, o que vai fazer? Com a criação da Câmara, metade desses 37 milhões, que hoje é destinado para o pagamento de precatórios, ele passa a ser destinado ao pagamento destes acordos. E o próprio Supremo estabeleceu que a redução máxima é de 40%. Eu já acompanhei uma audiência pública na Assembleia Legislativa, quando muitos credores disseram, isto é um calote. Aí é a questão, mais uma vez, da interpretação. Eu não estou aqui defendendo a redução, mas o que me parece? Na realidade de hoje, e por isso que nós precisamos mudar essa realidade, muitas pessoas que receberam a sua parcela preferencial, ou em razão de não ter idade, ou não ter perspectiva de receber o saldo, acabam no mercado paralelo cedendo o seu crédito por 15%, 20%. Isso também a gente não pode achar normal. No momento em que
eu tiver, então, essa regulamentação, o credor vai ter a possibilidade de fazer ou não este acordo com o devedor, e aí vai ser estabelecido o percentual. Se houver à disposição do credor, ele vai fazer o acordo, e aí o pagamento, esse acordo será encaminhado pelo Estado à Central de Precatórios, haverá homologação e o pagamento. Nós, não tenham dúvida, seja no cenário que for, estaremos empenhados em continuar dando vazão ao pagamento. Quando eu falei para vocês que a emenda entra em vigor em 2009, e eu disse, olha, acho que injustamente chamaram ela de emenda do calote, eu disse para vocês que iria justificar o porquê. E aí eu peço assim, só para se ter uma ideia. Tá? Em 2006, nós tínhamos pago em precatórios 3,8 milhões. Em 2007, 9 milhões. Em 2008, 24 milhões. Em 2009, 27 milhões. Aí entra a emenda e o tribunal começa a se organizar. Em 2010, o tribunal não consegue pagar muito, paga 13 milhões. Já em 2011, nós superamos a casa de 200 milhões. Em 2012, deu uma baixada, 142 milhões. Mas a partir de 2013, com a reestruturação do tribunal, nós conseguimos pagar em precatórios do Estado 625 milhões. Por que se pagou tanto, já que naquele ano o Estado depositou só 370? Já lhe dou a palavra. Por que se pagou tanto? Porque eu tinha valores não utilizados nos anos anteriores. Em 2014, esses valores remanescentes já não eram tantos, mas ainda assim nós pagamos 495 milhões. Aí eu pergunto, podemos chamar de emenda do calote com esse crescimento? Entendo que não. Só que é claro, isso aqui não nos permite dizer, olha, tá bom assim. Não, não tá bom. Se eu perguntar para as senhoras e para os senhores, sabem que não tá bom. Isso aqui aumenta a nossa responsabilidade, mas mostra que o caminho é certo. E mostra que devemos, então, trabalhar para que a partir do ano que vem se tenha valores que realmente nos permitam trabalhar até 2020 com essa perspectiva de quitar o passivo. E assim reduzir muito o dano que a gente vê hoje para os credores. A senhora tinha levantado a mão, por favor? Já lhe passo aqui, só um minutinho. Tá. Não. Eu quero passar a palavra para o doutor Marcelo, mas só para então poder passar aqui. 2010 foram pagos, e aqui são credores, às vezes tem mais de um credor no precatório, 258. Em 2011 foram 4.705. Em 2012, que eu disse que deu uma reduzida, tinha sido 2.794. Mas em 2013, que se pagou 600 e tantos milhões de reais, nós pagamos 12.448 credores. Então, existe uma evolução. Né? Eu sei que a gente poderia ficar falando o dia todo sobre precatórios, porque cada um tem uma história e, infelizmente, muitas vezes a história não é a ideal, não é a experiência que a gente gostaria. Mas eu queria, assim, já para poder passar a palavra ao doutor Marcelo, e eu fico à disposição, depois,
de alguém que queira fazer... Talvez eu não possa dar um dado concreto aqui, teria que verificar a situação de cada um, mas eu até peço desculpas, eu não vou estender agora, porque senão eu vou pegar espaço do Dr. Marcelo, mas assim, dizer que nós temos a sensibilidade suficiente para saber da importância do trabalho que se faz, da necessidade de valorizar cada um dos credores. Tenho certeza que a gente trabalha como se aquele crédito fosse o mais importante. Não entendam o tribunal como quem está defendendo devedor ou não. Nós estamos cumprindo o que determina a Constituição. E nós vamos dar seguimento a isso, com compromisso de aumentar esta vazão de pagamentos, à medida, então, que haja um incremento nos valores disponibilizados para o pagamento de precatórios. Agradeço a oportunidade, peço desculpas se não consegui, talvez, abordar com mais vagar algumas questões, mas fico depois à disposição para poder responder qualquer dúvida que surja. Muito obrigado. Primeiro quero agradecer ao doutor. Um bom dia a todos e a todas. Quero chamar o doutor Rodrigo Sebem aqui. Sobe aqui, Rodrigo, porque nós vamos falar num processo muito complicado. Mas antes de eu falar sobre essa questão desse processo, eu quero primeiro não responder ao doutor, mas responder ao governo do Estado, tá? Que mandou 2 projetos para a Assembleia Legislativa, um que ataca os precatórios e outro que ataca os RPVs. Na verdade, doutor, a fila do precatório ele teria que ser bem menor. Só é grande porque o governo não paga o que deveria pagar para as pessoas no momento correto. Tá? E esse é o grande calote que a gente denuncia. Agora, novamente, vem um projeto atacando os RPVs. As pessoas tinham 70, 80, 100 mil, abriram mão para receber 40 salários mínimos, e agora o governo, de uma maneira autoritária e sem conversar com ninguém, reedita um projeto que nós já derrubamos uma vez e vamos derrubar novamente, tá? E traz um valor de 7 salários mínimos. Isso é calote, nós não podemos trocar. E nós estamos trabalhando... Nós estamos trabalhando hoje com 43 entidades e agora entrou a OAB na jogada. Hoje publicou uma nota pública, a OAB, na 0 hora e no Correio do Povo, denunciando o calote. Depois de muita pressão dos advogados, a OAB entrou na jogada. Tá? E aí nós não estamos defendendo só o direito dos servidores públicos, mas nós estamos defendendo o direito de todos os credores do Estado. Tá? Isso é muito importante que seja dito. Então, as entidades têm um papel muito importante nisso. Gente, está todo mundo falando que a gente tem uma notícia boa. Eu e o Rodrigo queremos pedir primeiro licença para vocês para contar uma história. Tá? Depois que eu virei pai, toda noite eu conto uma história, então hoje eu quero contar uma história para vocês. Tá? E chamei o Rodrigo aqui porque essa história é complicada. E essa história começou com a doutora Marília lá no ano de 2000. Tá? Mas, na verdade, começou antes, começou em 95, no governo Brito, com a edição da Lei 10.588. Tá? Essa lei previa uma contribuição previdenciária suplementar no valor de 2%. Vocês devem lembrar disso. As direções do CEPERS vêm enfrentando isso há muito tempo. Esse processo vem tramitando já há 16 anos. Tá? No ano de 2000, a Marília entrou com uma ação coletiva em nome do CEPERS, buscando o direito de todos os aposentados que contribuíram e pensionistas que contribuíram. Nós, durante muito tempo, pagamos o preço dessa ação, porque a gente não tinha uma informação clara e concreta para passar para as pessoas, e a gente vem, nesse período todo, tratando dessa questão. Em 2000, nós entramos com a ação, em 2000 mesmo ela foi julgada procedente, o Estado recorreu ao tribunal, em 2003 nós garantimos que tinha que ser devolvido todo esse valor descontado dos aposentados e das pessoas que se aposentaram no decorrer dessa lei.
Por isso nós temos 2 períodos, depois o Rodrigo vai me ajudar a explicar. O que é isso? Por que eu quero dizer que é uma história? Porque de 2003 até 2008, nós ficamos brigando com o governo do Estado para conseguir os dados para poder executar esse processo. O Estado, que era o detentor da informação, não disponibilizava esses dados para o sindicato para nós poder executar. Nós temos envolvidos nesse processo 34 mil associados. Tá? Como esse processo tem uma monta de valor muito grande, nós vamos dar depois o valor aqui, existia uma disputa muito grande do Estado. Ele não queria passar a informação para nós não poder executar. Perto de prescrever esse processo, nós tivemos que tomar uma decisão muito difícil. Tá? Muito difícil, porque tu tem 5 anos da data do trânsito em julgado para entrar com a execução. Como nós não conseguimos o dado, nós tivemos que buscar uma alternativa. E forçamos o Estado a apresentar esses dados. O que aconteceu? De tanto pressionar, o Estado acabou nos entregando os dados numa correria, no papel, a informação de 1 por 1, que eles tinham condição de nos dar no meio magnético, nos entregaram no papel, e acharam que nós não íamos ter condição de executar esse crédito. Um trabalho muito forte, de vários contadores e peritos contábeis, nós conseguimos, em pouco tempo, entrar com a execução desse processo, no valor de 40 milhões de reais. 40 e poucos milhões de reais. Isso lá em 2008. O que eu quero dizer que é uma história? Porque ela tem um segmento. De 2008 até o final do ano passado, a gente vem brigando com o governo para tentar homologar essa conta. E o governo fazendo uma série de empecilhos e situações e discussões para atrasar cada vez mais o processo. A principal discussão que existia nesse processo era que o Estado queria expedir um só precatório, no valor de tantos milhões. Não queria expedir um RPV no nome de cada autor. Por quê? Se eles pedem um precatório, nós vamos para a fila que o doutor falou e nós vamos levar 10, 12, 15 anos para receber. Então imagina, nós estamos em 2016, passaram-se 16 anos, nós não conseguimos receber um crédito lá de 95. E isso é a grande vergonha que nós temos no judiciário. Uma tramitação de um processo num longo período. Um direito que é de vocês, vocês descontaram isso do salário e a gente não tinha como buscar. No momento que nós conseguimos homologar a conta, e aí eu preciso fazer 2 referências aqui, tá? A doutora Maria Tereza, que é juíza convocada no tribunal, que cuida das ações coletivas, a professora Helenir, que nos ajudou, e dizer para vocês que nós tivemos um momento, eu e o Rodrigo, de muita tensão nesse processo, porque a gente achou que não ia conseguir homologar essa conta no final do governo passado, e aí a gente sabia se virasse o governo ia ser muito mais difícil. E houve uma pressão muito forte do tribunal, do CEPER Sindicato, e de várias pessoas envolvidas, inclusive da Procuradoria-Geral do Estado, dizendo, chega, não dá mais, nós temos que homologar essa conta. Porque já não existia mais discussão de valores, nós já tínhamos o cálculo correto, e um cálculo num valor muito alto. E aí, de tanta pressão que ocorreu, no final do ano passado, nós conseguimos homologar essa conta. Fechou o cálculo. O que acontece a partir desse momento? Nós temos que tratar da expedição dos RPVs, ou do precatório. Aí o governo, tendo em vista algumas decisões judiciais do STF, acabou cedendo, porque nós tínhamos razão em defender os RPVs, e fechou-se um acordo que vai ser expedido um RPV para cada autor do processo. Aí nós vamos tratar dos valores, tudo direitinho. O que aconteceu a partir daí? Nós fechamos o cálculo. Me ajuda aí, Rodrigo, quanto é que dá o cálculo? 86 milhões de reais. Nós começamos com 40 em 2003 e fechamos o cálculo agora em 86 milhões de reais. 86 milhões de reais a gente não consegue de um dia para o outro expedir essa quantidade de RPVs. Nós temos 34 mil pessoas envolvidas,
para te expedir um RPV para cada um, e num valor desse, dividido entre todas as pessoas, vai ser muito complicado. O que nós conseguimos, em parceria com o Tribunal de Justiça? Estabelecer um prazo para que o Estado pague esses RPVs. E o Estado está disponibilizando, a partir do mês passado já, tá? Agosto, setembro, isso. A partir de setembro, começou a correr o prazo para o Estado pagar 3 milhões mensais. Tá? Nos próximos 20 meses, nós vamos estar recebendo 3 milhões mensais, tá? Para fechar esses 86 milhões de reais, dividido entre 34 mil pessoas. Qual é o problema que nós temos aí? É isso que eu quero dizer para vocês, que é uma história, e é uma história que vai ter um final feliz para algumas pessoas, mas não tem um final feliz para todo mundo. Por quê? No decorrer desse processo, dos 34 mil autores e guerreiros, nós acabamos perdendo cerca de 4 mil. Tá? No decorrer desse processo, faleceram 4 mil associados do CPR Sindicato. Tá? Por isso que eu digo para vocês, esse processo para nós vamos ter um final para aquelas pessoas que vão receber, mas nós temos um problema na tramitação dele. A demora gerou um problema muito sério. Desses 34 mil, nós temos 4 mil falecidos, que nós vamos ter que procurar as famílias agora para repassar esses valores. Tá? Nós vamos ter que habilitar um a um. Nós temos também 3 mil alegações de litispendência, que o Estado alega que as pessoas já receberam esse valor. Tá? Que nós também vamos ter que entrar em contato agora com as pessoas e resolver. E nós temos aí sim 27 mil associados do CPR Sindicato aposentados com créditos a receber. São 27 mil pessoas. Tá? O que é isso, gente? Nós temos, já te dou a palavra, nós temos aí, tá, créditos que vão de R$10 a R$5.000. O que a gente fez? Nós tivemos que tomar uma decisão no pagamento dos RPVs. Nós tínhamos 3 milhões agora para fechar o pagamento, e nós precisávamos tirar um número X de RPVs para expedir. Aí nós fizemos a opção de receber primeiro quem tem os menores valores. Tá? Então agora nós temos um RPV expedido e já protocolado na Secretaria da Fazenda, com 4.165 autores. Tá? Que fecha um valor de R$2.996.000. Já tem o segundo lote, que foi protocolado também, que dá mais ou menos umas 3 mil pessoas. Então, nós queremos, nos próximos 60, 90 dias, estar pagando cerca de quase 8 mil associados. E cada mês nós vamos estar expedindo mais um número X de RPVs, tá? Para estar fazendo esse pagamento. Rodrigo, vai me ajudando aí se tem alguma coisa. O que é o grande problema que nós temos nesse processo? Não é fácil a gente conseguir expedir todos esses RPVs. Então, com essa disponibilização de valores, nós fechamos o cálculo. Tá? Existe um CD, uma planilha, que tem os valores que cada autor tem para receber, porque nós temos 2 períodos de cálculos diferentes. Tá? E aí que eu preciso um pouco de atenção de vocês para entender. Nem todo mundo que está aqui hoje tem valor a receber, assim como outros têm valores a receber. Nós temos as pessoas aposentadas antes de 1995, nós temos as pessoas aposentadas no decorrer de 95 até 2000, e aí nós temos 2 decisões diferentes. Tá? 2 decisões diferentes. Para as pessoas que já eram aposentadas, a decisão mandou devolver todo o período de cálculo, que vai de 95 até 2000. Para as pessoas que se aposentaram no decorrer dessa ação, tá? As pessoas têm direito a receber da emenda constitucional número 20, que é a famosa reforma da Previdência, de 16/12/98 até 2000, tá? Que foi a data que cessou o desconto. O que eu quero fazer referência aqui e dizer para vocês que é muito difícil, tá? Eu pedi para os outros advogados do escritório virem aqui também, porque durante muito tempo nós tivemos que dar explicação desse processo, e a gente não tinha uma explicação plausível, porque a gente tinha que estar dizendo assim, existe uma disputa ainda no cálculo.
Mas eu quero saber o quanto eu tenho a receber. E nós tínhamos que dar a explicação, ainda está em disputa. Nós levamos muito tempo disputando esse processo. Eu e o Dr. Rodrigo quase infartamos 1 ou 2 vezes, porque o Estado tentou derrubar esses valores. Tentou primeiro prescrever a execução, tá? Não deixar a gente cobrar esse valor. E depois, na tramitação, foi criando um empecilho atrás do outro. Melhorou para nós quando houve uma pressão do próprio Tribunal de Justiça, que está tratando as ações coletivas agora diferente, porque devido a essa ação coletiva, de nós não conseguir executar essa ação, a gente acabou entrando com ações individuais para todas as pessoas. E virou essa quantidade de ações que nós temos hoje. Hoje nós temos um número muito grande de ações judiciais tramitando. E eu quero dizer aqui para vocês que a gente do jurídico sempre coloca a situação que o processo não é a melhor saída. O que está acontecendo agora na Assembleia Legislativa é o que já aconteceu lá em 95. Passou uma lei e nós tivemos que ir para a Justiça derrubar. Agora, 16, 18 anos depois, a gente vai conseguir receber. Então, nós temos que trabalhar forte, e é isso que a gente conta com todos vocês, para trabalhar para derrubar esses projetos de lei na Assembleia. Projetos que atacam o direito dos servidores. Agora, a hora que não conseguir mais, não barrar, vem para o jurídico e nós vamos fazer de tudo para tentar derrubar esses projetos. O que eu quero combinar aqui com vocês? Nós temos esses cálculos em mãos, tá? Porque todo mundo vai querer saber, eu tenho para receber, eu não tenho para receber, qual o meu valor que eu tenho a receber. Como o cálculo ele é um só, e ele tem valor individual para cada pessoa, nós vamos ter que passar essas informações para os associados. Tá? Cada núcleo do CEPERS tem um advogado do escritório, o Chaves Pinheiro Machado, responsável pelo atendimento. Tá? Cada diretor de núcleo tem o seu advogado responsável pelo atendimento. Tá? Para nós não estar disponibilizando um CD que tem um cálculo de todas as pessoas, a gente vai disponibilizar no atendimento pessoal, em cada núcleo do CEPERS. Todos os aposentados devem se dirigir até o núcleo no dia de atendimento do jurídico, tá? Para saber o seu valor. Algumas pessoas já vão estar recebendo nos próximos 60, 90 dias valores, tá? Esse cálculo está homologado, está tudo certo e está tramitando. Agora, nós vamos estar expedindo novas RPVs. E aí, o que vai acontecer? A pessoa vai ter como saber o valor que ela tem para receber, e, de repente, eu não posso garantir ainda, a gente vai conseguir dar uma previsibilidade de tempo ainda que tem para receber. O que eu quero frisar bem com vocês aqui? O que a gente vem dizendo que não é uma notícia ruim, ela é uma notícia boa para aquelas pessoas que vão receber seus créditos. Porque a grande maioria dessas pessoas nem sabe que tem esse valor para receber. Tá? Então, agora o que vai acontecer? Nós vamos estar disponibilizando esses dados. Tá? A gente tem conversado bastante com a direção. Se precisar marcar mais atendimento nos núcleos para atender essas pessoas, nós vamos mais vezes. Tá? Se cada núcleo quiser fazer uma reunião com os aposentados para ter acesso a esses dados, nós vamos fazer. Eu quero parabenizar a Glaci pela grande questão dos aposentados que vem sendo tratada e pelo grande trabalho realizado. A assessoria jurídica está ali, nós temos vários advogados que atendem o núcleo. Eu pedi para todos eles virem aqui hoje, porque eles fizeram um belíssimo trabalho com a Glaci, tratando todos os núcleos. Em cada plenária a gente discutiu o direito dos servidores. Tá? Então eu pedi que eles viessem aqui hoje, porque... Gurizada, vamos passar aqui os advogados.
Sim, ó, pessoal, não estão aqui hoje todos os advogados do escritório, tá? A doutora Marília, que entrou com essa ação, o doutor Jorge, que batalhou durante muito tempo nessa ação, tá? Mas aqui está a maioria dos advogados que atendem os núcleos, vocês já se conhecem, nem todos conhecem a todos, porque são nucleados, cada núcleo tem o seu advogado responsável, mas vocês vão ter acesso a eles agora. Quero falar para a presidente Helenir, dizer que, Helenir, nós somos muito gratos também na questão da ajuda que tu nos desse para fechar esse processo, porque houve um momento de negociação com o governo no final do ano passado, tá? E nós precisamos dessa ajuda para fechar esse cálculo. E dizer assim, gente, eu preciso conter um pouco da ansiedade que as pessoas vão querer para ter acesso ao seu valor, tá? Pelo menos a informação. Como é uma lista com muitos associados, né, Lelê? Se nós disponibilizássemos no site ali, várias pessoas iam ficar sabendo o quanto cada um tem a receber, tá? Então nós achamos prudente segurar isso e passar a informação aos nossos núcleos. Como os aposentados têm um trabalho muito forte nos núcleos, vai ser mais fácil a ter acesso a isso. Então, assim, cada diretor de núcleo do CEPERS vai entrar em contato com o advogado do núcleo e nós vamos marcar o dia, que já tem dias marcados de atendimento. Se não vencer num dia, vai fazer no outro dia, tá? Eu quero passar a palavra um pouco para o Rodrigo, que já te dou a palavra. Eu vou passar um pouco a palavra para o Rodrigo para ele complementar essas informações. Obrigado, Marcelo. Um bom dia a todos. Eu vou ser bem rápido aqui, só algumas palavras eu quero dizer. Da importância desse processo e da importância do dia de hoje aqui, eu acho. O doutor aqui e nós aqui do escritório, eu acho que todos nós temos... Obrigado. Todos nós temos uma relação com o professor ou com o magistério, né? O doutor é filho de professor, o Marcelo é filho de professor. O pai e a mãe dele são professores. A minha mãe é professora também aposentada, né, do Estado. E lá no escritório a gente tem, né, muitos funcionários e advogados que são filhos de professores. Então, acho que eu fico impressionado com a quantidade de gente que tem relação com o magistério e que tem na sua família, ou, né, até mesmo os pais ou irmãos, professores, e da importância dessa profissão e dos educadores, né, dos trabalhadores em educação para a nossa formação, né? Então, eu queria dar essas palavrinhas e falar um pouco desse processo, da importância do processo e da nossa briga e da luta para que saísse o pagamento através de RPV. Que eu acho que isso foi o mais importante, depois de todo esse trâmite demorado do processo, né? Foi uma vitória grandiosa nossa no final do ano passado, de conseguir expedir esse pagamento através de RPV, né? O Estado disponibilizou no processo 3 milhões de reais por mês. O Marcelo falou em 20 meses, mas vai dar mais do que isso para a gente conseguir esgotar o pagamento, né, para todos, né? O cálculo total do processo chega a 110 milhões, né, porque tem esses falecidos e essas alegações de litispendência que a gente ainda vai ter que tratar uma a uma, né? Então, a gente tem ainda um trabalho grande e difícil aí pela frente. E eu acho que, não sei se o Marcelo tem mais alguma coisa para dizer, eu acho que a gente agradece a oportunidade de estar aqui, né, de passar para vocês essa informação, essa notícia boa, né, que eu acho que a gente vinha já aguardando isso há muito tempo para que esse processo desse certo e que as pessoas recebessem. Então, acho que não tinha uma oportunidade melhor para a gente passar para vocês essa vitória, essa conquista e essa notícia boa como a gente tratou. Obrigado aí pelo espaço. É uma satisfação muito grande nós termos uma equipe tão competente de advogados. Quero uma salva de palmas para essa equipe maravilhosa que muito contribuiu para o nosso trabalho. Muito obrigada. Termina?
Pessoal, eu quero dizer também que essa semana nós tivemos uma situação muito complicada no sindicato, tá? Nós sofremos uma pressão muito grande, né, professor Helenir? Com a questão do não pagamento de salário, tá? E eu quero fazer referência aqui. Nós tivemos que no sábado, a Helenir, na sexta de noite, entrou em contato conosco e disse assim: pessoal, nós temos que ir para o judiciário, nós temos que tentar resolver essa questão do pagamento de salário, porque está muito complicada essa situação. Cortar o ponto dos grevistas, tá? E as pessoas não estão recebendo seu salário integral. A gente sabe que aqui nós temos aposentado, mas nós tivemos esse problema essa semana. No sábado mesmo nós entramos com pedido liminar, ganhamos essa liminar, tá? Na terça-feira à noite saiu a liminar, nós tomamos conhecimento na quarta-feira à tarde, tá? A Helenir, de posse dessa liminar, o governo também colocou as questões, e aí foi feita uma grande negociação e a gente conseguiu fechar isso. O que eu quero dizer para vocês? Sempre que precisar do jurídico, nós vamos estar agindo. Agora, nós temos que ter a prudência de ir para o judiciário só a hora que a gente não conseguir mais esgotar isso. Porque no judiciário, o próprio doutor judiciário aqui do TJ sabe, as coisas são muito mais complicadas. Tá? A gente sabe que cada juiz tem independência de julgar, cada desembargador julga da sua maneira, mas a gente sabe que o enfrentamento é muito mais difícil. E as questões do CEPER sindicato são muito mais complicadas ainda, porque envolve um grande número de associados. Tá? Quero agradecer, obrigado por tudo. Deixa eu só dar um aviso, gente, que na negociação a liminar nos ajudou para que nos redepositasse que tinha sido descontado, está sendo feito hoje, mas também na negociação a gente avançou. Vai ser limpa a ficha, a efetividade de todos que levaram falta não justificada ou DUT também. Assinamos esse acordo, aqui eu quero agradecer ao escritório, mas principalmente agradecer a cada um e cada uma da nossa categoria, porque se não fosse a nossa mobilização, com certeza, foi isso que fez o governo vir para a negociação e termos este avanço. Obrigada a vocês também. Obrigada ao escritório. Queremos agradecer, então, aos doutores Marcelo e ao doutor Rodrigo, que ocuparam a palavra aqui em cima, e a todos os advogados aqui presentes. Uma salva de palmas para eles.